Olá, olá, amigos do podcast ABC News. Obrigado aí a todos que estão chegando aí para mais um bate-papo aqui. Hoje o assunto vai ser futebol, né? Futebol regional ABC Paulista, Copa do Mundo e outros campeonatos aí que estão para voltar aí, o Campeonato Brasileiro, Série B está acontecendo. Vamos falar sobre o São Bernardo, que deu uma, né, caiu, está querendo se manter ali. O Wallace vai poder falar um pouco melhor de como que tá o campeonato da Série B, que é o mais importante, assim, né? E principalmente para a região da ABC Paulista, né? Para a gente poder ver nossos times aí se despontar e a gente ter assunto para poder falar. Então, estamos aqui hoje com o Wallace Quaresma novamente, ele que é o especialista, o cara que tem propriedade para falar sobre futebol. Então, a gente bate esse papo aqui. Tudo bem, PC? PC também que de vez em quando dá uma força pra gente, jogou no Linense aí, então o cara é profissional. Gente, vamos começar aí. Wallace, manda aí um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, né? Porque dependendo da hora que você estiver assistindo, já tá dado aí. Tá certo. Valeu, Elias. Boa tarde, bom dia ou boa noite aos nossos espectadores também. Falar um pouquinho aí do futebol regional, né, dos clubes aí, porque, como você bem mencionou, tem o Campeonato Brasileiro da Série B. O Brasileirão tá em vias de voltar, né? Se quiser entrar no assunto, a gente até comenta um pouquinho aí rapidinho, mas está paralisado aí. Teve Uhum. os amistosos, né? Corinthians decepcionando mais uma vez, né, PC? Já Tá complicado lá. E amistoso com quem? com Cascavel, Elias. Nossa, levou logo uma picada, uma Né, empatou. mordida. Não é picada, é mordida. Pior do que isso, teve o Transferban aí que o negócio tá pegando lá. Mas enfim, Qual? temos Não Copa. entendi. O Transferban da FIFA tomou mais um Transferban. Faço- É, quando tá uma punição aí por Ah, não cumprir os acordos, né? Pagar os clubes de contratação, essas coisas em si. tá. Então, aí, tá vendo? Isso é a política, né? Por É, dentro da política da FIFA. É FIFA? não, Da é CBF? É FIFA. Quem, FIFA. quem aplica é a FIFA, né? É. Mas tem que honrar os compromissos, né, Elias? Mas a gente vai começar E então. ainda tem a Copa do Mundo aí, hein, que tá pegando, estamos aí na reta final, semifinal aí, né? Semifinal, né? E já Começando. aqui no próximo domingo já termina aí. Já é domingo, né? Tem os dois hoje, França e Espanha, Espanha. e E também amanhã Inglaterra e e Argentina. Argentina. Vamos falar um pouquinho também. Brasileirão Série B, como eu fiz a abertura, tem a Série D também. Ô, Água Santa, hein? Vamos falar do Água Santa aí, foi eliminado. Quem mais? Tava até É, comentando. Copa Paulista também que vai começar aí, né? Que aí que os clubes que não. Que agora estão sem divisão, né? No caso do Santo André, São Caetano, o Sport Clube São Bernardo, que é o Cachorrão e não o Tigre. O cachorrão. É, Que faz, né? Os caras ficam treinando, montando um time, não isso, tem isso. nada, né? E aí também falar um pouquinho do futsal. A Liga São Caetano Liga que São Caetano, tá indo bem, né? tá bem, tá bem. Um segmento que não se fala muito, né? O futsal, né? Até tem assim, mas assim, tem a liga principal, né? Que tem alguns clubes, não são todos os clubes grandes do futebol que a gente conhece, mas tem alguns que tem aí a modalidade de futsal, né? O Corinthians tem, o Vasco da Gama tem, Ah, os grandes nem todos têm. nem todos têm. São Paulo não tem. É que disputa, o São Paulo já teve, né? Santos já teve, Palmeiras já teve, assim, mas que estão disputando atualmente, não. Não. É, eles montaram aí depois, não sei por quê, mas acho que desfez do time. De repente deve estar em vias de voltar. A E gente não tem, e tem. tem Copa do Mundo feminina o ano que Ano que vem. vem. Ano que vem, né? Ano que vem. Aí vai ser aqui no Brasil, né? Então É, já tá começando a se preparar aí. mais um evento aí. É, Apesar que não tem muito público, não tem aquela coisa ainda, né? O futebol feminino, mas é importante ser no Brasil e de é, repente para nós é é diferente. assim, ainda não teve aquele clamor populacional assim como é o futebol masculino, né, É, Elias? A gente vê assim, o time de futebol feminino do Corinthians ter bastante representatividade na torcida. A torcida tem acompanhado bastante. ganha tudo também, né? É. Tá melhor do que o dos masculinos. Tá ganhando. Em termos de clube, sim. A gente vê, tem a Ferroviária, né? Tem o Palmeiras, que está crescendo. O Flamengo também tem começado a dar uma caminhada nesse sentido. São Paulo também deu uma investida. O Santos antigamente também tinha um time forte, né? Hoje já não é tão assim, mas compete.
Mas hoje, se você falar em potência no futebol feminino no Brasil, a referência é o Corinthians. Aí que legal, tá vendo? Tá? Tá despontando em alguma coisa, né? Sim, sim. Tá decepcionando em algum ponto e no outro tá Né? indo bem. Mas vamos lá, vamos começar falando do São Bernardo. São Bernardo é o Tigre esse, no caso, né, que tá na Isso, Série isso. B, Futebol Clube, ele ocupa atualmente a sétima posição com 26 pontos. Já teve em primeiro, né? Sim, Já teve em primeiro o nessa São competição. Bernardo já foi líder, tava nas cabeças ali, mas já pegou uma série invicta, né? De 9 ou 10 jogos, uma coisa assim. Mas de uns tempos pra cá deu uma queda de rendimento, né? Já faz 5 jogos em que não ganha, né? E empatou na última rodada em casa Com o Cuiabá. com a equipe do Cuiabá. Foi um jogo bastante movimentado aí, Elias. Jogando em casa, o São Bernardo, para você ter uma ideia, ele tinha melhor desempenho fora do que em casa, né? Tanto que nesse período que ele passou invicto, né, antes dele entrar nessa fase de invencibilidade, as únicas derrotas que ele teve, foram duas e foram no 1º de maio. Aí ele pegou essa sequência, aí ele teve uma derrota, mas fora de casa, e aí começou a patinar. E aí já são 5 jogos, embora, né, tem um jogo aí contra o Criciúma que é bem discutido aí, um pênalti duvidoso, que o São Bernardo chora até hoje. Chora assim, né? É, Acredito que tenha razão no que eles, na sua reclamação, porque a bola, a defesa, né, o defensor do São Bernardo, antes da bola bater na mão, ele tocou a bola, né? Ele foi tentar tirar, a bola resvalou na mão e o juiz acabou marcando o pênalti e acho que não quis ouvir o VAR na época, né? E aí acabou sendo derrotado. E aí foram um dos jogos que o São Bernardo aí deu uma queda de rendimento, né? Entrou nessa fase de 5 jogos sem vencer. E agora empatou no último domingo com o Cuiabá. Até saiu na frente, mas permitiu a virada e no finalzinho do primeiro tempo conseguiu um empate. Aí no segundo tempo o time do Cuiabá, que era até então é uma das melhores defesas, né? Podemos dizer assim, da competição, se fechou, né, e conseguiu segurar a equipe do Grande ABC do Grande ABC. e E, arrancou um empatezinho. e o técnico, né, o Eduardo Barros, se eu não me Não, engano, é né? o Ricardo Catalá, do São Bernardo. Não, não, do Cuiabá falou o Ah, seguinte. do Cuiabá. Ele falou, as camisas ainda estão para cima, né? Ele meio que quis dizer que ele está consolidando a equipe. Eu não sei se essa frase quer dizer isso, né? Mas ele está consolidando a equipe titular. Quer dizer, ele meio que colocou São Bernardo lá para baixo. Falou, não é um time assim, não, né? Não, não, acho que até não, Elias. Porque assim, a gente pegar assim, a equipe do São Bernardo, como eu já havia dito em outros programas anteriores, né? É uma equipe que ela veio com a base da Série C. Eles subiram, eles mantiveram a base, contrataram alguns jogadores, mas assim, o nível ainda não é igual das equipes que disputam a Série B, né? A Série C ainda é Mais um abaixo. pouquinho abaixo. É tanto assim que você vê grandes equipes que disputaram até o ano passado a Série A. Fortaleza, Ceará, né? Podemos dizer aí, o Novo Horizontino que disputa o Campeonato Paulista e fez a final até do Campeonato Paulista, é uma equipe boa. Temos um Sport, né? Equipe de tradição. O Cuiabá, até o próprio Cuiabá também estava disputando a Série A. Então, assim, é um campeonato difícil, né? De repente, pode ser que o Catalá esteja sofrendo por conta disso, né? Você não tem um grande elenco, né? E aí, com o decorrer da competição, né? No caso da Série B, tá se chegando agora na metade do campeonato, vamos dizer assim, né? Vamos aí para a 18ª rodada de 36. 36 não, desculpa, 38. Então, às vezes a equipe está sentindo, né, essa coisa de estar jogando sempre, né? Então você acaba perdendo um pouquinho, pode ser concentração ou o próprio rendimento, né? Tá disputando jogos um atrás do outro. Acredito que pode ser que ele tenha falado isso mais em conta do time dele, né?
tá dando uma reestruturação para tá Consolidando o time para chegar. para chegar, exatamente. É, Porque o Cuiabá, se você for ver, ele tá na 11ª posição, mas ele está a 2 pontos atrás de São Bernardo. exato. Se de repente ele ganhasse o jogo, pode ser que ele até ultrapassasse o São Bernardo. E saiu na frente, né? Você falou, né? Não, o São Bernardo não, ele virou o jogo, Ah, né? o O Cuiabá chegou a Cuiabá virar o jogo. tá. Então eu vejo dessa forma, né? Que ele tá mais, acho que tentando exaltar mais o seu elenco do que propriamente Diminuiu o diminuir São Bernardo, pode o ser. adversário. E na próxima rodada vai enfrentar o Avaí. É sexta-feira agora, né? 19 Isso já horas. é agora, nesta sexta-feira. Avaí tá bem? Que você acha que passa? Como é que tá Então, o Avaí tá na zona de rebaixamento. Mas enfim, aí é Tá bem um. invertido, né? É, mas aí é um time que também já jogou Série A, né? A gente não sabe. É um grande clube de Santa Catarina. Então, de repente, tá vivendo um mau momento aí, né? Mas precisa se Espero recuperar na que ele não viva competição. um bom momento justamente com o São Bernardo, né? É, então, aí é a chance do São Bernardo retomar, né, o seu ciclo de vitórias, né? Porque vai jogar em casa, você vai pegar um time que está na zona de rebaixamento, embora o, após o jogo contra o Cuiabá, o Ricardo Catalá, né, assim, colocou as asinhas de molho, né, e falou, ó, o Avaí tá com um técnico novo, às vezes quer mostrar trabalho, né, os jogadores que estão lá, então, com certeza, o time deve vir um pouco diferente do que estava atuando aí na competição, né. Então precisa abrir o olho aí, porque realmente sempre que um clube muda de técnico, Elias, os jogadores costumam mostrar trabalho, né? É para manter a sua titularidade ali, quem tá É, como então, titular, né? exatamente. Aí aqueles que são reserva às vezes entram com, vamos dizer assim, sangue no olho, né? Eu tô aqui, eu quero uma oportunidade. Então, nesse sentido, aí de repente o Avaí pode surpreender. Todo Então, mundo com muita vontade, técnico novo, mostrar trabalho, né? então, aí o Ricardo Catalá ele até chamou atenção para esse ponto e não acho que ele esteja errado, né? Lógico que ele vai preparar a equipe dele, né? Preparar o São Bernardo, mas existe esse fator que realmente às vezes acontece no futebol. E depois de 9 rodadas, né? Você falou ganhando todos os jogos, né? Ou É uma não série invicta, né? invicta no caso, agora tá fora da zona de classificação ali, né? Isso. Um pecado, né? Tava em primeiro, né? Então, como eu te falei, veio uma ascendência, né? Ficou esse período aí sem perder. E aí, quando sofreu um revés, aí virou, né? A roda, Ah, vamos dizer assim. caiu bem. Aí caiu bastante, cara. Aí Mas vamos, caiu tanto no rendimento como caiu na tabela também, né? Foi pra 7ª posição. sexta-feira, ó, quem sabe a gente não dá um pulo lá, pô, pra assistir o jogo, vai ser bem aqui em São Bernardo mesmo. Isso. É, quem sabe a gente não dá um pulo lá. Vamos. Faz tempo que eu não vou no estádio, vem logo lá como é que vai ser, né? De repente, vamos pedir lá a assessoria de imprensa lá um espacinho pra gente poder acompanhar e fazer uma matéria, Vamos ver. quem sabe. Mas é isso aí, esse foi a parte de São Bernardo no campeonato da Série B do Brasileirão. E agora a gente vai lá para Diadema. Diadema, Água Santa que tá lá, cai, não cai, vai para a primeira, volta depois de novo para o Paulistão, agora tá na segunda, na série, no- Série no- D. na série D. E no É, Paulistão não conseguiu subir. não conseguiu subir. Mas agora fica pro ano que vem. é, Paulistão só e em janeiro. decepcionou, viu, Elias? Agora, né? Foi Decepcionou. eliminado da competição pelo velho clube que a gente insiste em falar que quando ele subiu a primeira vez foi em cima do velho clube, né? Pois é, né? Você lembrou isso daí, né, cara? 2016, se eu não me engano, foi uma festa grande lá em Diadema, fizemos uma capa linda pro Diadema News. E aí eu acho que o velho clube, acho que deve ter ouvido você falar isso daí e fazer, Pô, não, vamos eliminar agora. vou eliminar, Da outra vez a gente deixou, né? né? Agora Ah, agora não. eu vou dar o troco. Coincidências, né? Coincidência. Então, o Água Santa fez uma boa campanha até, viu, Elias? Se classificou em segundo, né? Ficou atrás da Portuguesa no seu Ah, é grupo, né? verdade, na última vez ele conseguiu, né? Então, um grupo até, assim, não muito fácil, né? A Portuguesa ainda continua, né, na competição, tá? Acho que avançou agora, se não me engano, para as oitavas de final, mas dentre os clubes que estavam ali, a Portuguesa era um dos times mais fortes, né? E aí
O Água Santa acabou ficando em segundo. E aí bateu com o Velo Clube. Foram dois jogos, né? Ida e volta. Os dois acabaram empatados. No jogo de ida acabou 0-0 e na volta foi 1-1. E aí acabou perdendo nos pênaltis, viu, Elias? Ah, E perdeu nos pênaltis. perdeu nos pênaltis e perdeu lá no Distrital do Inamar, viu? Perdeu Então em casa. acabou decepcionando Em aí o Boboneira de torcedor. Diadema. É, acabou aí perdendo em casa, decepcionando o torcedor. E até é engraçado porque antes desse jogo contra o Velo Clube, o treinador, não me recordo o nome agora, é Ricardo, é um português, é Ricardo alguma coisa. Ele tinha deixado o clube, né? Foi desligado do Água Santa e assumiu o Jorge Castilho. Então aí foi o primeiro trabalho do Jorge Castilho à frente Então não do dá nem Água pra Santa. avaliar, analisar o Exatamente, né? cara, né? Então, assim, o treinador antigo saiu e ele acho que teve, se não me engano, aí uns 10, 15 dias de trabalho e já teve logo esse compromisso aí, que foi na segunda fase e acabou sendo eliminado pelo Velo Clube. E eliminado, mas não para de jogar ainda. Tem competição pra ele esse ano ainda, né? Não, não, O Água. o Água Santa acabou. Pro Ah, Água Santa. aqui Água Santa tá. Achei que. Ah, não, tava vendo de baixo, tá bom. Tava vendo a pauta de baixo, Copa Paulista. Então, quer dizer, tá de férias agora Água Santa, vai treinar jogadores agora, é a hora que cada um vai para um canto, né? Participar de algum time ou outro para não ficar enferrujado. Eu acredito que agora o Água Santa, esses jogadores que ficaram aí, né, que agora tá sem tabela, é, é, possam ser que sejam emprestados aí para alguns clubes, né, para manter a forma. Alguns podem até que se mantenham lá treinando, né, ou quando logo logo também começar a preparação, né, porque a gente É, já tá em julho, né. Aí geralmente os clubes em outubro, novembro, mais ou menos, começam a se preparar já para o Campeonato Paulista do ano que vem. do ano que vem. Então, de repente, aí quem não foi emprestado, ou quem às vezes não trocar de clube, fica lá, né? Tem aquela copinha também que começa antes também, né? Aí depende muito não sei assim, a idade que o Água Santa tá trabalhando, né? E de repente se você tem alguns jogadores do sub-20, né? Lógico, você faz a integração do profissional com a base. Aí o Água Santa pode ser que tenha utilizado alguns jogadores, se for o caso, aí eles de repente voltam para disputar a Copa São Paulo, né? Que acho que é o que você está Uhum. falando, que começa em janeiro. Se não for, aí trabalho que segue, Elias. Vida que segue, enfim. Próximo ano tem mais. É o que a gente vai O Água, comentar daqui a pouco, é o que o Santo André tá pensando em fazer, né? que é a Copa Paulista, Esporte Clube Santo André e o Esporte Clube São Bernardo. Aí é o Cachorrão. Aí é o cachorrão. Fazem o clássico regional na estreia da Copa Paulista nesse domingo às 19 horas. Olha que tem jogo, tem bastante. E esse é no Inamar. É no Inamar. Então a gente tem no 1º de maio, São Bernardo, né? 1º de maio quem joga é o Tigre, né? E às vezes Exato. eu não sei como é que tá lá, mas o Cachorrão ele também costuma mandar seus jogos no Baetão, né? Já levou jogos para Mogi das Cruzes também, mas esse jogo especificamente, como é a abertura, eles vão fazer lá no Inamar, no Distrital do Inamar. E, e o grupo que eles estão tá São Caetano também, né? Isso, Podia calça. ter os Os três três ali que ABC se mais o São enfrentando. José. Então já começa quente aí com um Caramba. clássico. São Caetano que estava aí, né? Você chegou a falar que ele estava sem, Sem sem calendário. calendário e tal, já entrou nesse daí. É porque acontece, né, Elias? No caso, o São Caetano que já chegou a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão de uma Libertadores da América, aí em questões internas, políticas, né, que a gente sabe que acontece, acabou caindo e foi parar na A4, Na- né, no Paulistão A4. É, chegou aí até uma fase, acho que se não me engano, de quartas de final, se minha memória não me estiver traindo, mas foi eliminada e como eles não têm mais calendário, porque né, não tem outras competições, porque não se classificou para uma Série D, no caso, né?
e nem tá numa Copa do Brasil, aí geralmente esses clubes disputam a Copa Paulista, que é uma competição que te leva a esses grandes campeonatos, né? Você sendo campeão ou vice, né? Dependendo aí do que o campeão escolher, que é o caso agora da Copa Paulista, ou você, o time campeão escolhe é, disputar o Brasileiro da Série D, ou ele escolhe para disputar a Copa do Brasil. E aí a vaga remanescente fica para o vice-campeão. Entendeu? Então é o que o São Caetano deve pretender, assim como o Santo André e o São Bernardo também. O que é interessante aqui nesse caso, né? O Santo André faz o clássico logo agora de cara com o São Bernardo. Então o Santo André ele tá fazendo uma reformulação também no time, porque também caiu no Campeonato Paulista, né? Assim como o São Bernardo, também ficou sem calendário. Então, por isso que eles estão a disputar a Copa Paulista agora. E aí o Santo André tá com essa visão, né? Tem uma ideia de mesclar, né? Os profissionais que ficaram no time com a base. E essa é a ideia lá do diretor do Sérgio Soares. Até se preparando também, né? Fazendo da Copa Paulista uma preparação para o próximo Campeonato Paulista. É isso aí. E aí, ó, você vê, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São José, né? No grupo D, é isso? Será que eu tô no ano certo? A que você tinha colocado. É Hein? grupo 4. Então é isso mesmo. Aí você tem Juventus, Primavera, Osasco, os três times do ABC estão todos juntos mesmo, no separado não tem ninguém. Sorteio também? Não, porque o que acontece nessa competição assim? Eu acho que é mais por logística, Elias, para você não tirar muito os O cara times da sua. Em- não é Embora a gente sabe barato que o São futebol, José né, meu? não, o São São José José tá longe. tá longe, não é aqui da região, mas eu acho que é um do, não sei se aqui a gente pode entender se é o único time que tem lá do Vale do Paraíba, aparentemente sim, Sim, pelo que eu tô vendo, né? sim. Comercial, não faço ideia de onde que é. Então, comercial lá de Ribeirão Preto, e Noroeste já Hum, fica mais ali, já é em Bauru, que fica ali Piracicaba aqui perto, né? também. Ó, quem Piracicaba também é time bom, Então, né? Já foi time bom, né? já. Já Então, ouviu falar bastante já. então, assim, para não deslocarem muito os clubes, isso, assim, a gente até para eles economizarem também, né? Uhum. O fato ter o fácil acesso, tirando o São José, né? Então tem um fácil acesso, aí depois, Jogo que né? segue. Ajuda os clubes nesse sentido para não ficarem gastando em viagem, né? Esses desgastes. Embora não seja uma viagem longa, né? São José também aqui do lado, uma Uma hora e hora e meia, pouquinho, rapidinho. Agora, antes da gente entrar na Liga São Caetano de Futsal e depois um pouco sobre a Copa do Mundo, teve um episódio, a gente acabou falar um pouquinho da Várzea, né? A Várzea é gostosa de Ah, falar também. E aí o que acontece? A gente chegou a falar entreveiro exatamente daquela treta que que teve teve. lá do Morro, É, esqueci o nome Morro, dos times. Morro Mas foi na final, né? semifinal. Na semifinal teve uma briga e tal, aí rolou uma discussão. E a gente chegou a falar aqui sobre Diadema, né? Que a gente cobriu bastante Diadema lá em meados de 2010, 12. E a gente falou que tava bem lá, Diadema, né? Maravilha, não acontecia nada em Diadema. E aí aconteceu na final. Uma coisa bem chata, né? Assim, de se falar. E o que que aconteceu? Teve a final lá, Bandeirantes e. Oh, puxa aí, cara, eu acabei. Bandeirantes e Internacional, tá na ponta da língua. Mas enfim, o que aconteceu? O time do Bandeirantes é o segundo ano que ele chega na final e tomou lá 1-0, não conseguiu novamente. E aí teve aqueles, né? Aquelas provocações, torcida e tal. E aí, um cidadão lá do Bandeirantes resolveu fazer o que virou moda até no time do Corinthians, né? Ficar mostrando o saco Ah! lá e tal. Fazer o gesto obsceno. Gesto obsceno. Aí parece que fez isso, teve agressão também, ofenderam o cara não aguentou, aí tá naquela, né? Aquele vucu-vucu, o cara tá a milhão, chegou mais uma vez, mas não levou. É, E aí entra o nosso consultor também, da parte jurídica, que é o Carlos Alberto, o tenente, uhum. que ele que faz parte lá. Vou até ler, porque no final acabei que eu esqueci de anotar tudo aqui, vou até ter que ouvir o áudio dele também. Mas aí teve um julgamento lá no TJD, né? STJD. Que é o Tribunal de Justiça Desportivo lá em Isso. Diadema.
a sessão pública que foi realizada no dia 7/6, né? Sob a presidência do Dr. Carlos Alberto da Silva, né? Nosso amigo aí, nosso consultor, que decidiu por unanimidade em acatar as denúncias propostas pela doutora procuradora, Procuradoria da pessoa do Dr. Jaime Rodrigues Gomes coordenar o atleta, não vou nem falar aqui, né? E condenar o atleta, né, pelo atos praticados na final especial amadora ocorrida no dia 28 de junho na Arena Inamar. As cenas lamentáveis inundaram as redes sociais, enfim, os atos obscenos lá que foram feitos e a condenação foi o seguinte: a condenação dele, essa não estava na pauta, mas assim, ele foi condenado numa multa de R$ 8.000, o clube, O jogador, é, uma pena de multa de 8.000 e 10.000 o clube, ou foi vice-versa, né? Um dos dois, mas teve essas duas multas. Aí eu até achei que ele ia ficar 11 meses de gancho, mas é mais. Eu vou ouvir aqui embaixo aqui só para lembrar o que que ele falou. 1.440 dias de multa, mais 11 partidas, 10.000 para o atleta, para o clube. Porra, foi uma pena puxada, foi eu pesado, achei. é. Quer dizer, eu achei assim, eu não achava que isso Então, acontecia na Várzea. O cara já tem aí logo 18.000 para pagar. então, o que é, o Cabe que é, recurso. o que é assim que a gente nunca, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, principalmente quando se trata de várzea, Elias. Você pegar o que tem ocorrido em campeonatos, né, profissionais, vamos dizer assim, né? Porque a várzea ela é considerada um campeonato amador. Então, assim, punições que estão acontecendo em campeonatos, você trazer para a várzea, né? Isso é a primeira vez que eu escuto falar. Ah, mas comportamento É, é então, mas comportamento. o que A Várzea acontece? mudou bastante, né? Sim, é isso que eu ia chegar lá. Porque o que que eu vejo, Elias? Hoje, é, a várzea, o campeonato amador, ela tem grande visibilidade. É tanto que ex-jogadores de futebol estão migrando para esses campeonatos. Verdade. A gente vê muitos jogadores eh, que foram profissionais um dia, né, atuarem nessas competições. Eh, Como você citou no começo, né, da sua fala, Elias, a briga que teve na várzea, né, no campeonato São Bernardo? de São Bernardo, que é, acho que é a divisão principal que eles falam, que eles chamam, se eu não me engano. Lá não é especial, É é especial isso. Que foi entre o Blumenau e o Unidos Blumenau. Morro, que parece que já se criou uma rivalidade ali, porque eles têm disputado finais, né, em anos anteriores, inclusive foi a final do ano passado. O Leandro Damião joga por um desses clubes, entendeu? E na ocasião, não sei se ele se envolveu, se ele foi agredido, eu não lembro aqui. Mas assim, é um jogador que tem nome dentro do cenário do futebol, né, brasileiro. Então a gente vê muitos jogadores, né, que são profissionais migrarem por conta disso. Eu acho que tem essa visibilidade, está crescendo. E se a gente for ver, se for pregar, as torcidas às vezes são mais engajadas também. Então, se você vai nos estádios, né, onde essas partidas são realizadas, Elias, a torcida vai em peso. Então, está crescendo bastante a várzea. Pode ser que por conta disso, acho que o STJD deve estar intervindo também, até por conta que você falou, cara. É questão comportamental. O que você faz em campo às vezes reflete no que está na arquibancada. Aí você inflama algo dentro do campo, quem está na arquibancada acaba descendo. Foi Acaba o que descendo. aconteceu aí no caso do Blumenau e do Unidos do Morro. E a final da competição do especial vai ser agora domingo, Ah, é verdade, dia domingo. 19. Blumenau e Estrela D. Mesmo horário da Copa do Mundo vai ter mais audiência, provavelmente. Tá marcado para as 10 horas, 10 aí. horas? Tá. Geralmente é de manhã, né? E aí até, assim, até uma informação, não lembro agora qual foi, mas eu vi esse dia que lá em Mauá também teve uma briga assim também, cara. Agora, recente? É, acho que foi esse final de semana que ocorreu. Eu não lembro quais eram as equipes envolvidas, mas aconteceu também. É. Então precisa pegar pesado para que esse aí não.
acabe não se inflamando para outras Outras. equipes. Então, e contra o Bandeirantes jogou o Imperial. Então, o que você falou que desce da arquibancada, o comportamento, imagina, você tem, ainda mais na Várzea, que dá para você Sim, vir todo mundo, independente do time que ele torce lá do profissional, aí tá lá a criança, tá a mulher do jogador, tá a mulher do cara junto com o marido, aí o cara vai e faz um gesto obsceno, né? é, Então você imagina, a cobrança dele deve ter sido muito em cima dele, ele vai para as redes sociais, grava um vídeo pedindo desculpa, fala que foi o calor da emoção e tal, e tá tudo bem, só que você vê, tá tão sério que tem um júri aqui que já condenou o então, cara, você vê, a quase porque, 18 mil entre clube e ele. exato, porque isso aí era costumeiramente ver, Elias, nas competições principais, profissionais, como eu te falei, Campeonato Brasileiro, né, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, né, teve a final agora no Campeonato Mineiro, em Cruzeiro e Atlético, também teve uma baita de uma confusão entre os jogadores dentro de campo, né? Então, assim, na Várzea, cara, eu acho que é uma coisa inédita. Inédita e pesada. Não me recordo, cara. Agora sim, vai falar assim, não, mas você tá protegendo, defendendo, não é pesada. Pô, é pesada, eu acho que foi um pouco assim, 18 mil, mas todo esse tempo sem jogar, a Varja que tá cada dia melhorando, o rapaz pode desanimar, o time pode desanimar, de repente já não tá participando mais. Não Uhum. que isso tem que passar a mão na cabeça, mas de repente reverter em cesta básica, reverter Trabalho comunitário. trabalho comunitário, que já fazem já esse trabalho e todo mundo tá aí sujeito a errar, né? Fica Sim, cego e acaba cometendo uma falha que indiscutivelmente tinha que ter uma punição, mas no meu ver, para a Várzea, apesar que a gente que acompanha um pouco, conhece bastante gente nesse métier aí, sabe como é que funciona, né? O jogador não tá ganhando menos de 300 pau por jogo aí, dependendo de uma competição, né? sim. Então, quer dizer, São já os são valores que valores. a gente costuma ouvir que É, tem jogador recebendo nessa faixa aí, então, mais ou você pega um menos. time que vai ter que pagar 18 mil, se bem que cabe recurso, ou de repente pode parcelar, não sei como que pode ser feito. A gente vai chamar o Dr. Carlos para vir falar sobre isso também, mas é um valor considerável, né? Sim, sim. Poxa, para um time de A- amador. então, até porque, Elias, nessas competições já tem o custo, né, de cada equipe para participar da competição. Não, e você precisa de ver os caras chegando no estádio com um ônibus, uma roupa, parecia roupa de Profissional, profissional, aquele agasalho bonito. há o Um time investimento. diferente, o Bandeirantes, viu, assim, Há o nesse quesito. investimento. A gente tem visto aí, ano após ano, as equipes de várzea, né, ou de comunidades, eles têm investido bastante no futebol amador, É. Elias. E o rapaz chegou até a falar que estava meio desanimado, achava que ia parar, então já, você já vê, né? Então. Pensando em parar, quer dizer, ele já vai ser parado obrigatório, vai ficar 1.400 dias, mais 11 partidas, ele vai ficar um tempo parado. Nossa, 1.400 dias, Dá 2 anos. pô, a mais, Dá, então, a foi mais. isso que ele falou aqui. Eu vou até, mas é isso, vai ficar uns ganhos. Mas é isso mesmo, porque ele tinha conversado, eu tinha conversado com ele antes de rolar esse julgamento. Ele falou que ia ser uns 3 anos. Só que quando ele É, mandou, eu só li 11 partidas. Aí eu perguntei, falei, pô, mas você não era quase 3 anos? Não, dá uma olhada, acho que eu não te mandei a parte, é 1.400 dias. é Então, mais de 3 anos. no final foi isso aí, 3 anos. Assim, é um time que tá fazendo uma diferença ali, porque tá bem competitivo, chegou em 2 finais, então já vai dar uma queda ali, Tá, mas porque saiu imagine, a estrutura de diretoria que tá colocando para frente o time pode é, já começar a aí dar você um. imagina, não sei a idade do rapaz aí, do atleta, né, Elias, mas 4 anos quase parado, sem você jogar, Então, e essa decisão ele fica em qualquer outra cidade também, né? acredito que sim, né? Mas eu acho que não era nem atleta, era um cara de diretoria. Ah, de É, diretoria, então tudo bem. é. Bom, é isso, né? Eu queria registrar aqui, porque muitas pessoas falam, você vai fazer matéria, não sei o quê, né? Então eu falei, doutor, vou passar pro Wallace, que ele tem mais habilidade, ele tinha alguma dúvida com você para escrever, mas no final eu falei, deixa pra lá. Hum. Já foi condenado, o cara já foi para as redes sociais, o pessoal já esculhambou. Não, mas eu acho que até seria interessante, de repente, se o doutor puder participar, a gente, né, ele falar Fala, um pouquinho mais sobre isso, ele porque fala mais até por conta tecnicamente. da decisão, Elias, o que eu acho bacana, assim, é o que está acontecendo.
em campeonatos profissionais de futebol, Tá migrando pro migrando para amador. várzea, para o amador, né? Então, assim, saber por que, né, isso aí, por que que eles já estão com esse olhar, né, para várzea, porque eu não me recordo, nunca ouvi falar de que algo chegou a essa esfera. Teve dois do Corinthians, dois jogadores que fez esses atos Isso. obscenos. Teve multa, você sabe? Você Eles recorda na época? ficaram, né? Teve multa e acho que, se eu não me engano, o jogador do Corinthians acho que pegou 2 jogos de suspensão. Pouco, né? Você tá em rede nacional fazer o que ele É, fez. então. E eu acho, se eu não me engano, teve o jogador de algum outro clube também que fez a Ah, mesma coisa. virou moda agora. É, então. Você vê, o mesmo exemplo que vem do profissional bom para corrigir, também vem mal. Acabou Sim, acontecendo, né? Então, assim, mas é não porque às dá. vezes não era muito repercutido, né, Elias? É, porque a gente tem muito aquela coisa, a gente vai entrar logo mais em Copa do Mundo, né? Adiantar até aqui. Mas jogador argentino e uruguai, ele tem muito essa expressão, Hum, entendeu? Que é la luevo, que eles falam, né? Temos ovos. Então, só que eles não foi explícito como os jogadores que a gente citou aqui do Corinthians e esse outro que eu não me recordo qual foi o time, mas ele também fez. E o cara fez o gesto, entendeu? é Então, muito assim, louco, né? acho que se confunde muito aí o que eles querem passar. Bom, mas estamos aí. Jogo para frente, que o povo quer ver boas partidas, um campeonato bacana, quer ir se divertir. E a gente precisa estar atento a isso, né? Jogadores, comissão técnica, diretoria, imprensa, né? Bom, aí a gente parte agora, a gente ia falar sobre o futsal, né? Da Liga de São Caetano, que está se despontando aí. Vem fazendo Ele, uma grande campanha na Liga Nacional de Futsal Silver. A equipe ocupa o terceiro lugar com 24 pontos, né? Fala um isso. pouquinho aí sobre Então, esse Liga campeonato São aí do Caetano de futsal. Futsal barra Umbro aí, né, Elias? O que é interessante? Por que que está se destacando assim e dá uma moral para a equipe? Porque é uma equipe que foi montada este ano. O prefeito Tite Campanella, não que ele é, foi o projetor da equipe, mas ele que incentivou, ele que foi lá e está resgatando, porque, como a gente já disse aqui, É ó, um apaixonado pelo futebol do é, futsal? ele tem acompanhado, vai bastante nos jogos e, assim, é, ele está querendo resgatar aquela época áurea da GM, que um dia foi uma equipe, né, que representou o ABC na época, né? Dos anos 90, ganhou campeonatos nacionais, até campeonato sul-americano, né? Então, e aí a equipe montada esse ano, então assim, meio que já tá dando assim um retorno, né, de questão futebolística, né, no futsal, porque tá representando bem. A Liga Nacional de Futsal Silver quer dizer que é como se fosse a segunda divisão, tá? Só para você entender. Tá. Porque tem a primeira divisão e aí a Silver seria a segunda. E aí você já tá no primeiro ano aí, em terceiro lugar, né? Na competição, mas tá com um jogo a menos. E aí ele tá atrás do América de Natal e do Chopinzinho, né? Que são as equipes que são líderes, né? Com 27 pontos. Só que aí o América ele é líder por conta do critério de desempates, né? Então, se de repente o São Caetano ganhar essa partida que lhe falta, aí ele chega lá nas cabeças também. Então, tá bem encaminhada a minha classificação para de repente, quem sabe, já subir esse ano mesmo para o ano que vem para disputar a primeira divisão da Liga de Futsal. E aí tem as outras competições que tá mandando bem, que nem a Copa da LNF, né, que é da Liga Nacional de Futsal, que é como se fosse a Copa do Brasil, né, só para você entender. Uhum. E a equipe também está nas quartas de final da competição. eh, e vai jogar agora com o Joinville, que é uma boa equipe também, tá? Do futsal. E só que vai ser só no mês que vem, né? Dia 8. Porém, vai jogar em casa, né? Jogar aqui em São Caetano do Sul. E então, como é um jogo único, de repente tem uma boa probabilidade de ir para uma semifinal. Então também já está encaminhando bem essa a competição. E a equipe também agora tá bem no Campeonato Paulista de Futsal. E que já é Tá líder. mandando bem, São É Caetano, hein? líder. É Jogou, líder. jogou Vai jogar com segunda-feira. o Corinthians, que esse jogo, com esse time Foi. grande logo aí. É o Enfrentou o desafio. Magnus Sorocaba, que é uma grande equipe também. Na época venceu o Magnus.
E o Magnus é um time de referência no cenário nacional de futsal do Brasil. Mas não lidera. Quem tá liderando é a Ferroviária. Não, quem lidera, ele passou a Ferroviária, quer dizer, alcançou o número de pontos da Ferroviária porque teve jogo segunda-feira. E venceu o Praia Grande Futsal por 3-1 fora de casa, mas além de estar com 2 jogos a menos que a Ah, tá. Ferroviária, eh, ele ganha agora nos critérios de desempate, então por isso que é líder. O único problema assim é o próprio Corinthians, né, que agora está com um jogo a menos do que a Ferroviária, mas se ganhar empata no número de pontos. Mas Tá ainda bem acirrado, então, a competição. tá. Mas assim, tá fazendo um bom papel, Elias. Por ser seu primeiro ano, porque às vezes quando a equipe é formada recentemente, no primeiro ano costuma, vamos entender a competição, Adaptar, exatamente. jogador, tudo. Aí dá aquela patinada. Pô, mas nos 3 campeonatos tá indo bem. Exatamente, nos 3 campeonatos. Sinal que é um time É, forte. foi um. Montaram um time forte aí. É tanto que assim, o técnico, né, que é o Rafael Cafu, o técnico da Liga São Caetano, Já ele é tem nome de campeão, de, pô? De craque? e ele é técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Então, assim, é um trabalho que ele tem feito no São Caetano, às vezes ele puxa também da seleção, né? Tá. Então, algumas ideias que ele tenha implantado Entendi. na seleção, implanta no São Caetano e acho que vice-versa. Nem sempre dá certo. Nesse caso Sim, tá tá dando indo certo, bem, né? tá. Porque depende de você adaptar, no meu ponto de vista, o jogador, né? Com o que você acha que cabe. Mas aí tem a posição do jogador, a questão física, né? Não é fácil. É que assim, no futsal, lógico, você tem a sua equipe titular, né? É mais assim, é muito dinâmico, porque você tem as trocas, né? Então você consegue se adaptar dentro do jogo conforme seu adversário. Às vezes você entra com um time, o time não tá encaixando naquele jogo, você pode trocar. O que é diferente no futebol, né? De campo. Que Você aí, troca, mas nem você troca, mas você não pode retornar com o seu jogador, entendeu? Lógico que ele. Aí você pode até trocar o time inteiro no futsal. no futsal. No Não. futebol de campo já não é assim, né? Você troca ali, primeiramente, uma ou duas peças para ver como é que vai ser. Até tem a questão de cansaço também, mas se às vezes não é a parte técnica, é quando você troca, hoje são 5, né? Mudanças. Mas você troca primeiro duas para ver como é que vai se adaptar. Se não se adapta, né? Se não se encaixa, aí você tem mais três. Aí você vai modificando ali conforme o jogo Tem que vai. mudar estrategicamente, porque o cara pode se machucar, tem que sair. Também, Tem também. que pensar até nisso, né? Exatamente. E na questão do futsal, não, ele é dinâmico por conta disso. Você, O cara cansou, você você tem, tira, você tem saca uma, outro. uma ideia de jogo, ela não tá se encaixando ali, mas você vai Você mudando o tem time. várias peças. É, Uma hora você vai encaixar o time. exatamente. Mas Aí é a questão do jogo, questão do adversário. Aí tem toda essa pontuação aí. essas diferenças dos outros jogos. Agora a gente vai entrar um pouco. Parabéns aí ao time de São Caetano, ao prefeito Tite, né, meu, que incentivou aí o time a voltar e tá com o pé direito aí, pé quente o cara. E agora a gente vai falar um pouco sobre Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, que a gente vai falar um pouco sobre a eliminação do Brasil. Hoje joga a primeira semifinal, França e Espanha. Espanha. E amanhã, na quarta-feira, Argentina e Inglaterra. Você falou um pouco sobre a Copa do Mundo lá atrás, quando a É, gente começou aqui, antes de começar a Copa, na verdade, né? você lembra, E né? você falou: não, Brasil, ó, vocês estão achando que eu sou pessimista, mas não vai. Eu, com o coração mais brasileiro, não que você não seja. Falei: não, tá em chance, a gente tem o menino Ney, pô. Tá lá, vai sacar o cara vai jogar. Foi chamado, você falou: olha, a gente vai conversar mais pra frente. Aí começou os jogos, aí a gente foi vendo: opa, porra, tá meio Hum. difícil, hein, meu? Os Então, caras não vai, Elias. precisou do cara ir buscar a bola lá atrás, o primeiro gol contra Marrocos, aí foi indo. Deu uma melhoradinha contra o Japão, teve mais garra, vamos dizer, no meu ponto de vista, né? Contra o Japão ali, Acho que teve teve mais sorte do que juízo. mais sorte do que juiz. Deixa eu pontuar lá, Mas Elias. enfim, aí vai ficar para você fazer essa análise aí da eliminação do Brasil e entrar aí nessas projeções aí das semifinais. Assim, vamos lá. Você se lembra bem que eu falei, cara, não é, velho. Eu falei assim, que fala, mano. Você assiste os programas esportivos, você vê influenciadores falando. Eu não sei se é questão assim de
empolgação, de otimismo, como você mesmo disse, de confiança, ou se de repente você faz um discurso ao vento, Ao entendeu? vento, né? Fazer. Enganar o povo. A gente não tá aqui pra. Eu, pelo menos, não tô aqui pra enganar ninguém. A gente gosta de futebol. A gente tem que analisar futebol. Quem gosta de futebol, analisa futebol. Lógico que você vai torcer, mas você sabe que, cara, a gente vê, assiste televisão, os jogos, você vê. Pô, esse time tá jogando melhor que o meu. No embate ali, você vai falar, lógico que pode ganhar. É um jogo, Elias. É um esporte no futebol, principalmente. Não tem aquela coisa de que o melhor vença. Mas você olhando quem apresenta constantemente, é aquele que tem mais possibilidades de chegar à frente. Como eu te falei, assim, antes de começar os campeonatos, sempre se falam que hoje, né, na atualidade, Palmeiras e Flamengo são os favoritos a ganhar os campeonatos porque tem os melhores times. Correto, concordo plenamente. Porém, se você fala isso, né, voltando para o nosso campeonato brasileiro, de que por terem melhores times, são favoritos, você também tem que fazer esse jogo para uma Copa do Mundo. Não é porque hoje o Brasil tem cinco Copas do Mundo conquistadas que ele vai ser sempre o melhor. A nossa última Copa foi em 2002, cara. Uma vergonha, né? O rapaz lá falar pro cara do Japão. Tem sim. Então, aí assim, a gente vem acompanhando. São muitas coisas que a gente fala. Cara, o Brasil tem cinco, mas tem cinco faz quanto tempo? Quanto tempo? Vai pra Os 20 e jogadores poucos que estão anos. lá representando o Brasil hoje, deles ali nenhum ganhou. Então a gente tem que ter um pouco de cautela quanto a isso, porque assim, tomamos 7-1 da Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo no Brasil. E o Brasil não acordou para isso. Não mudou nada. É, Aí a gente pega hoje, depois a gente até fala um pouquinho melhor, mas falam-se da Argentina. Mas a Argentina também tem os mesmos problemas com a federação. É verdade. A AFA não é nenhum exemplo de organização ou de gestão de futebol. Porém, Elias, quem assiste os jogos, você vê uma equipe que é identificada com seu povo. A seleção brasileira eu não vejo dessa forma. É tanto que, assim, acabou a Copa do Mundo, parece que só teve um jogador do Brasil que voltou pra cá. É, eu ouvi falar, né? Todo mundo foi pro seu Então, cada um é pro cantinho, seu canto, foi cara. pro Então, seu assim, iate. perdeu essa essência, cara. E aí, de repente, hoje, a gente vê essa questão de que, assim, não tem essa união, essa simbiose, como se fala, né? É, jogador com torcida, com povo. E aí, de repente, acho que o brasileiro tá tendo uma certa inveja, porque, cara, você escuta falar você vê várias matérias de que brasileiro torcendo pela Pra Argentina. Argentina. Você E a entendeu? gente é assim mesmo, fica com raiva, vai logo pra onde dói Então. mais. E aí tem essa questão, cara. Pô, mano, perdemos, mas vamos dar a cara a tapa, vamos melhorar pra próxima. E não tem acontecido isso. Quando eu falei Brasil teve mais juízo que. Teve De mais sorte sorte. do É, que juízo isso. contra o Japão, porque no meu entender, pra mim o Japão se acovardou, Elias. Porque quando fez o primeiro gol, teve chance de fazer o segundo. É, isso foi o futebol do Brasil também, né? Se Então, acovardar em vários momentos. aí contra a Noruega. Contra a Noruega, não que a Noruega seja um baita de um time. Eu acho que tem um time bom até. Porra, É, mas não era um time pra perder. Então, Pro pra Brasil mim, perder. então, é ali que tá, Elias. Pra mim hoje, a seleção brasileira tem um time igual ao da Noruega. Passou assim quem teve mais eficiência, porque o Brasil teve chance de fazer gol. Teve o Isso é verdade. pênalti, Pênalti perdido. teve o lance, vamos dizer, mais claro do jogo, que foi quando o Endrick. Aí ele não conseguiu fazer o gol. A oportunidade que a Noruega teve mandou pra dentro, entendeu? Assim, eles foram eficientes. Mas time por time, qualquer um podia vencer. Se o Brasil faz, acho que 2-0, com certeza acho que teria se classificado. Mas assim, bateu no teto, velho. Ali eu não via muito assim falar que o Brasil seria campeão, porque uma que o Brasil ainda tá com um time em formação. Aí o Vini Júnior tava assim
engrenando, porque ele não. Para ser o líder e no É. final deixou aquele pênalti. Então, ali, aí tem essa questão do pênalti. Bate quem é o craque do time. Cara, às vezes, como se falam, não é porque às vezes ele é craque que ele é. Que ele acerta. O Messi É, perdeu dois. exatamente, entendeu? E no É, momento que teve um sufoco, né? então, Quase. tava perdendo pro Egito. Eu ouvi falar, acho que não lembro se foi, acho que foi no, na ESPN, mas não lembro agora quem foi que falou, Elias, mas assim, no Corinthians, é, quem era o batedor um tempo atrás era como é que é o lateral esquerdo? Vou lembrar aqui o nome dele. Não, não, antes dele, Fábio Santos. O Fábio Uhum. Santos era o lateral, que era o batedor oficial do Corinthians, mas ele não era o melhor jogador do time, não era o craque do time. Mas ele batia bem o Vai bater pênalti. pênalti era com ele. E de repente contra a Noruega Ambas foi coisas, né? isso, né? E aí, assim, quando eu falei isso daí, Elias, não é porque tá torcendo contra, é porque assim você vê o que tá acontecendo dentro de campo, né? Aí até, né, quando eu vim fazer aqui com o PC vai lembrar, né, PC? O campo fala. E o Muricy já dizia isso, né? A bola pune e o campo fala. Fala. Então, o meu ponto de vista, antes de começar a Copa, quando eu falei pra você, para mim o Brasil não era um dos favoritos por conta disso. Os caras não demonstravam em campo que tinha essa condição, entendeu? E aí acho que pra mim, assim, até pra próxima Copa ainda precisa melhorar muita coisa, cara. É, se não mudou em 14, É, 18, é isso? aí foi 14, foi o 7-1, aí veio 18, 18, aí teve tempo para poder arrumar a casa. caiu pra Bélgica nas quartas. Aí veio 22, caiu nas quartas pra Croácia. Croácia. E agora? E agora a Noruega nas oitavas. É uma questão mesmo assim, que a gente ouviu falar muito. É uma questão de política, de estratégia, de querer pegar, parar de querer só faturar, né? Isso também. A instituição, né? Fazer fala-se muito do filho Gilmar Mendes aí, aquela coisa toda. Isso. Você vê que os caras estão preocupados em faturar e montar uma equipe, né? O que foi dito muito aí também. O Brasil já não é mais o Brasil do Penta, Não. do Tetra, do Tri. Esquece. É É aquilo, outro Elias. momento agora. Quando ganhar Exatamente. de novo, coloca que é campeão só. É um ponto aí, porque assim, cara, naquela época lá, o Brasil montavam 3 seleções, fácil. Você escolhia a dedo, assim, ó. Então, e hoje quem faz isso é a França, né? Você pode pegar a seleção da França lá e os caras montam 2, 3 times tranquilamente, de olho fechado. E isso que você colocou agora, é o institucional, os caras só pensam em lucro, acaba afastando os jogadores da seleção. Aí, cara, a gente. Copa do Mundo, acho que pra mim, né? Como eu fui criado, a minha primeira Copa que eu assisti foi em 86. Quando o Brasil perde para a França, e eu tenho é, um certo repulsa dos franceses por conta disso, né? É, cara, você fica lá meio, eu fiquei triste, cara. É, quando o Brasil é eliminado para Noruega agora, cara, meu filho chorou, mano. Tá foda. Aí você fala, cara, você fica sentido assim. Só que você olha pros caras em campo, você fala, mano, você não tem entrega, velho. Eu acho que teve um corpo mole ali dos caras, viu, Então, meu? você não vê essa entrega, Tinha Elias. aquela garra em campo, parece que tipo assim, vamos ganhar fácil. Você não É, tem time pra e isso, né? aí, e aí vem esse processo de que antigamente os jogadores que representavam a seleção eram os jogadores que jogavam internamente aqui no Brasil. Hoje você pega os jogadores de fora, não que seja um problema, né? Lógico que lá fora o futebol é melhor, ele é mais. Duro, mais É, feio também, né? Melhor no sentido, estão ganhando, isso. né? Mas Competição de é que os alto melhores nível. campeonatos são. Mais dinheiro corre lá Só também. que assim, fica uma coisa meio individualista, entendeu? Porque você não tem aquela aproximação com o seu povo. E eu lembro que atrás, né, 86, 90, 94, quando ganhou, ainda tinha essa coisa de que, não, mano, eu tô aqui, É. eu vou pra cima. O Dunga representava muito, as pessoas não gostam dele, mas ele representava Não, muito. garra ele puxava. O cara É, tava desanimando, ele percebia e você trazia o entendeu? cara pro foco. E aí, tipo,
Em 98 você perde uma Copa para a França, que pra mim, alguns falam que a seleção francesa era melhor, mas pra mim em 98 o Brasil era melhor. Aí parece que assim entregou o jogo. Aí ganha em 2002 meio, né, suspeito lá. E daí desde então, velho, É só ladeira abaixo. é só ladeira abaixo, cara. Uma pena porque quando a gente vê, a gente percebe uma coisa assim no futebol, eu não vejo seriedade, por exemplo, em formar jogador ali na base, a molecada. Eu vejo muita criança com muita vontade de ser jogador. Então você tem um carnaval aí de gente, mas parece que eles esqueceram essa parte. É, então, e fica muito assim, Elias, eu vejo assim, soberba, cara. Brasileiro é porque sou peito único, penta. Mas aí, o que adianta você ser penta e passar vergonha? Ah, e passa vergonha duas vezes, né? Pra falar que é penta ganhando do Japão. Então, então Pô, assim, não. mas não tô desmerecendo o Japão. É que assim, o Brasil, a seleção brasileira, independente de que nível jogou com a Noruega, ou que nível que está abaixo de uma Argentina e uma França, contra o Japão, dá pra você bater Não. no peito e falar que assim, com isso aqui, ó. Exatamente. Pensa a mesma Meu, forma. você jogou o Brasil pra baixo, pô. É, Se você falar isso pra uma Argentina depois de um jogo acirrado, uma França acirrado, própria Noruega, tivesse sido um jogo valente, aí era outra coisa. sim. Porra, agora conseguimos ganhar ali no finalzinho. Eu tava torcendo pra ir pra prorrogação aquele jogo do Japão. Meu moleque doido tem que acabar e eu falava, vai pra prorrogação, quero ver mais jogo. É. Quero ver esses caras sem perna. Mas já tava desde quando foi quando chamado, né? E aí agora vamos ter as semifinais, né, Elias? É, França e Espanha hoje, né? Cara, isso aí vai ser jogo duro, mano. Eu acho assim, a França tem um leve favoritismo pelo que vem É. apresentando. Mas a Espanha, nas últimas decisões, bateu a França, né? Que foi a Eurocopa e a Nations League. Então, assim, vai ser jogo duro. E Inglaterra e Argentina. Aí, esse daí eu acho que já é uma esfera maior, né? Porque, como eu já falei uma vez aqui, tem uma questão geopolítica aí, né? Também. Guerra das Malvinas, e eu acho que isso pega muito, muito no povo argentino. É, assim, eles não falam abertamente, eles têm amenizar, não, é só um jogo, mas eu acho que vai ser um jogo difícil aí. Mas eu, assim, ainda para ser campeão, né, domingo, quem possa fazer a final, eu acredito que seja a França e a Argentina. Deixa logo aqui meu palpite. E eu ainda acho que a França é favorita para ser campeã, mas não se surpreenda, né, PC? Se a Argentina for campeã. Porque a gente fala e acontece isso muito em Libertadores com os clubes argentinos. Deixaram chegar. E se É, deixar chegar, velho, você os caras segura os inflamam. caras. É, Os caras segura. inflamam, é verdade. Eles já provaram aí alguns jogos que teve na Copa. Então imagine se eles chegarem na final. Sim. E se for um jogo duro contra a Inglaterra, eles falam, se passamos aqui, meu amigo, ninguém tira nós. Pensa a mesma Mas forma. entre França e Argentina, se a Argentina ganhar, um time aí que estava próximo do Brasil de ser penta era a Itália, né? Se eu não me engano. É a Alemanha, né? A Alemanha É Alemanha e Itália. Só que a Itália não foi pra não Copa. foi. Aí tinha a Não, Alemanha. A mas Alemanha já já caiu caiu. atrás. Agora a França pode ser Tri. tri e a E a Argentina Argentina tetra. tetra. Aí já Só que chega assim, próximo. a França, eu acho que a França tem mais probabilidade se ganhar o tri agora, porque ela tem mais, acho que mais duas Copas aí com essa geração, Porra, de poder sério? chegar. Cara. A Hum. França tá com um time bom aí, tem mais duas Copas aí, podemos dizer que pra disputar e ser campeã, mano. Então a gente pode finalizar, faltando 50 segundos, que o que faltou no Brasil de fato foi uma estratégia institucional. Foi um trabalho institucional de começar lá em 2014, depois teve 2018 outra chance, depois 22. Não fizeram. Será que agora faz? Eu E acho nem falando do, difícil. do Ancelotti, né? Se ele escalou mal, se foi um bom Eu acho técnico. difícil, Elias. Eu acho difícil porque enquanto os caras estiver pensando só em dinheiro, só em política, não vai rolar. Ali é interesse próprio. Como você mesmo citou, ali tem, vou falar nome aqui, mas a gente sabe quem que é, tem gente graúda que manda lá na CBF
E é brincar, né, com, É. com a paixão do brasileiro, né? Enfim, um grande abraço a todos, até o próximo ABC Esporte.